você, porque Deus tem uma bênção. É hoje. Esther, capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar a Mardoqueu. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer os livros das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, que procuraram pôr mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. Então os servos lhe disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está à porta do pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior para dizer que o rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele próprio tinha preparado. E os jovens lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Então, entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja a honra o rei se agrada? Amém? Pode dizer amém por essa palavra maravilhosa? Mardoqueu era primo e pai de criação da rainha Esther, a nova esposa do rei Assuero. Esther era uma mulher de Deus, era uma mulher judia, porém até aquele momento ela ainda não havia revelado para o rei a sua origem. Mardoqueu tinha algumas funções no palácio e Amã, ele tinha um cargo muito alto. E ele sugeria leis, decretos para o rei Assuero. O rei às vezes nem pensava, ia lá, carimbava, ia lá, assinava o decreto. E pelo fato de Mardoqueu ser temente ao Senhor e nunca ter se humilhado diante do rei, nunca ter se prostrado diante tanto do rei Assuero como do próprio Amã, Amã sugeriu ao rei, e logo se virou um decreto, que os judeus deveriam passar por uma grande luta e sem direito de defesa. Ou seja, estava decretado dia e hora para o ataque aos judeus. E quem era judeu no palácio? Mardoqueu, além da rainha Esther. Mardoqueu tomou ciência disso e foi buscar ajuda à rainha. Mas essa é uma outra história. Eu quero focar nesta parte da Bíblia que fala que há algum tempo atrás Mardoqueu percebeu uma situação que tiraria a vida do rei, uma emboscada com pessoas do próprio palácio que iam tirar a vida do rei. Mardoqueu denunciou esses homens, Bigtã e Teres. Então, esses homens foram mortos. O rei foi livre da morte. E aquilo foi anotado no livro das crônicas e ficou lá esquecido. O tempo passou, muitas coisas aconteceram, e nessa determinada situação, no ponto em que os judeus estavam jurados praticamente de morte, haveria uma grande batalha sem direito de defesa, decretado pelo rei, embora ele não tivesse questionado. Amã deu a ordem para Amã, além disso, havia acabado de preparar uma forca para Mardoqueu e estava entrando no palácio para pedir autorização do rei Assuero para que Mardoqueu fosse enforcado. Só que nesse determinado momento, nessa mesma noite anterior a esse fato, o rei perdeu o sono. E naquela insônia de madrugada, ele chamou alguns jovens e pediu para que eles lessem os livros das crônicas, os relatos do palácio, os acontecimentos, eram os relatórios. E estava numa das histórias que eles contaram, nos fatos, estava ali dizendo que certa vez, data tal, no dia tal, aconteceu isso e o rei foi livre da morte. E o rei não tinha nem prestado atenção. E ele falou: peraí, quem fez isso? Quem foi que me ajudou? E os jovens falaram: foi Mardoqueu. E o rei perguntou: que honra foi dada a Mardoqueu por esse fato, por esse feito? E os jovens falaram: coisa nenhuma foi feita, honra nenhuma foi dada. E o rei ficou sem entender. Naquele mesmo tempo estava ali entrando Amã para pedir a cabeça de Mardoqueu.
Mas como Deus é tremendo, hein? Como Deus é maravilhoso. Como Deus honra os fiéis. Mardoqueu era fiel. Mardoqueu era temente ao Senhor. Mardoqueu era bom homem. Mardoqueu fez algo sem querer nada em troca, mas aquilo foi anotado. Muitas vezes as pessoas fazem algo com interesse. Eu vou ajudar a missionária Letícia Pires porque ela vai dar um espaço na rádio online. Eu vou ajudar a missionária Letícia porque ela vai colocar minha propaganda no aplicativo. Eu vou ajudar o pastor tal, eu vou ajudar o irmão tal porque ela vai me dar uma carona naquele carro. Eu vou ajudar aquela família porque eles têm uma casa de praia, no verão eles podem se lembrar de mim, podem me emprestar a chave. Mas nem tudo é assim. Mardoqueu não esperava nada em troca e aquilo foi anotado, simplesmente. Ele viu aquela situação, salvou a vida do rei. Só que quando Deus quer abençoar, ele dá até a insônia, ele coloca até insônia em alguém. Ele coloca até mesmo pessoas que estão pensando em nós. Quem sabe agora alguém está preocupado em te abençoar. Quem sabe agora, enquanto alguém está planejando a sua forca, podem estar planejando a sua forca, sabia? Sabia que nesse exato momento podem estar planejando a minha forca? Mas não prevalecerão porque eu tenho Deus na minha vida. Assim eu falo para você também. Ainda que estejam planejando a sua forca, ainda que estejam planejando a sua morte, continue confiando no Senhor que Ele vai te dar escape, Ele vai te dar livramento. Se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa de fé, não basta ter fé e não ter integridade, tem que ser tudo isso. E Mardoqueu tinha tudo isso. E ele nem esperava aquela honra. Mas o rei perguntou, eu preciso, em outras palavras, ele quis ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse homem precisa ser honrado, afinal ele salvou minha vida. E ele perguntou, quem está entrando aí? Escutou o barulho, escutou a movimentação no palácio? E os mesmos jovens que leram as crônicas falaram, está entrando Amã. E Amã, todo posudo, entrando, pedindo, pensando em falar com o rei para pedir que enforcasse, permissão para enforcar Mardoqueu. Mas antes o rei se aproximou e falou, Amã, preciso da tua ajuda. Me dá uma dica, Amã. Que honra se dará ao homem cujo rei quer honrar? Amã pensou que a honra era para ele. Amã pensou que a glória era para ele. E Amã escolheu o melhor e falou, rei, o senhor pode dar o cavalo real, o senhor pode dar as vestes reais, o senhor pode colocar na cabeça desse homem a sua própria coroa. O senhor pode também pedir que o seu servo puxe esse cavalo, conduza esse cavalo montado por esse homem em toda a cidade, proclamando a exaltação desse homem. Aleluias! Que ideia maravilhosa que Amã teve! Mas ele teve essa ideia pensando que a honra era para ele. Quantas pessoas estão querendo a tua honra? Quantas pessoas estão querendo o teu ministério? Quantas pessoas estão querendo a sua família? Quantas pessoas estão querendo o seu marido? Quantas pessoas estão querendo a sua esposa? Quantas pessoas estão querendo o seu trabalho? Quantas pessoas estão querendo a tua vida? Mas Deus é fiel. Mardoqueu nem imaginava que tudo aquilo estava acontecendo. Aleluias! E quem foi honrado? O próprio Mardoqueu. E quem teve que vesti-lo? Quem teve que puxar o cavalo por toda a cidade, exaltando aquele homem? Amã. E ele ficou tão irado, mas ele havia sugerido essa ideia e o rei acatou. Aleluias! Quando Deus quer te honrar, Ele pode usar até aquela pessoa que te deseja o pior de todas as coisas desse mundo para te abençoar. Você crê nessa palavra? Faça o bem sem esperar o retorno nessa terra. Faça o bem ao próximo por amor ao coração, por obediência, por temor à palavra do Senhor. Mas creia que quando Deus quiser te abençoar, Ele pode colocar insônia em alguém, Ele pode incomodar alguém em outro lado, em algum lugar alguém pode estar sendo incomodado para te abençoar. E ainda que estejam para pedir a tua alma, para pedir a tua cabeça, para te enforcar, Deus pode dar uma reviravolta nessa história. E quem será enforcado? Aquele que queria a tua forca. Assim aconteceu nessa história real da palavra de Deus. Lá na frente a situação se agravou e o rei tomou conhecimento pela rainha Esther
que aquela pessoa que queria o mal dos judeus, e ela revelou que ela era judia, era o próprio Amã. Então, além dele ter que honrar a Mardoqueu, ele foi enforcado naquela própria forca. É isso aí. Foi exatamente o que aconteceu. Eu já contei essa história bíblica para crianças e eu intitulei: quem deseja o bem sempre se dá bem. Quem deseja o mal sempre se dá mal. Eu não sei o que você anda desejando, eu não sei o que você anda planejando nessa sua mente, no seu coração, mas acerte a sua vida. Coloque Deus na frente. Se você desejar o mal para alguém, se arrependa, se possível peça perdão para a pessoa, se conserte diante da pessoa, mas principalmente diante de Deus. Se você deseja o bem, continue desejando, não espere nada em troca. Mas prepare-se, porque Deus pode te apresentar uma grande surpresa ainda hoje. Você crê? Diga: eu creio. Eu tomo posse dessa palavra. Vamos fazer uma oração? Uma breve oração? Fechando essa palavra? Você precisa de um milagre? Então abaixe seu cabeça assim, ó, seus olhos, feche. Abra o seu coração para Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por essa palavra. Obrigada pelas pessoas que estão me acompanhando agora pela internet, pelo aplicativo, pelo site. Obrigada, meu Deus, por cada um que recebeu esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, cumpra essa palavra na vida de cada um que crê. Eu também creio, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia.